boas novas, novas, boas novas, novas, boas novas, boas novas, boas novas. Bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã de domingo, do dia 1º de agosto de 2021. Novamente no ar a programação evangélica Boas Novas. É um prazer tê-lo em nossa companhia, seja pelo rádio, seja pela internet ou no Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã e no decurso desta nova semana. No Salmo número 96, versos 1 a 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor, e digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses. E é o que nós vamos ouvir na sequência, na voz de Darcy Gonçalves, cantando Tu és digno. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos comunicar as boas novas. Agradecemos esse espaço que temos e agradecemos cada um que está em sintonia com a Rádio Princesa neste momento. Pedimos que abençoes a vida e o lar de cada um. Também rogamos em favor deste problema que se assolou sobre o mundo, esta pandemia, que ela possa ser solucionada, e nós sabemos que o Senhor tem a solução para todas as coisas. Abençoa aqueles que estão no leito de enfermidades ainda se recuperando, outros familiares cujos entes queridos partiram, que o Senhor esteja consolando, confortando o coração de cada um. Abençoando aos que pesquisam, abençoando aos que trabalham na linha de frente,
nos hospitais, nos postos de saúde, que tenham saúde, disposição, alegria em servir ao próximo também nesse momento tão difícil. Continua a abençoar cada ouvinte nesta manhã. Também receba o louvor e a adoração, porque só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Abençoa a tua palavra que será lida e meditada nesta manhã, cada hino e cada parte desta programação. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Programa Evangélico Boas Novas é levado ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã, pela Rádio Princesa AM 930 kHz. Também no site www.celesc.com.br e pelo Facebook. Queremos enviar um abraço especial àqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também podem compartilhar esta mensagem para que mais pessoas possam, durante o dia, durante a semana, acompanhar a programação Boas Novas. Também fica disponível no YouTube da Igreja Batista Central, aqui de Francisco Beltrão. E hoje nós temos um convite especial. Nós vivemos um tempo de reconstruir. E às 9h45, ao invés de escola bíblica dominical, nós teremos uma palestra com o pastor Kendi Moreira. Ele é executivo de missões estaduais da Convenção Batista Paranaense e estará dando orientações. Você é nosso convidado a estar às 9h45 na Igreja Batista Central, aí em Francisco Beltrão, a Rua Sergipe 1152. Na sequência, ouviremos agora o Quarteto Templo cantando Por Amor. Acompanhe conosco em 1 Coríntios, capítulo 13. Farei a leitura do verso 1 até o 13, que é todo o capítulo, e vejamos a excelência do amor descrito pelo apóstolo Paulo,
o quanto ele foi usado por Deus para descrever esta mensagem. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Poderíamos dar vários títulos para esse capítulo, para a mensagem sobre amor. Mas o verso 8 destaca que o amor nunca falha, que havendo profecias, elas terminarão, cessarão, havendo línguas desaparecerão, e a própria ciência passará. O que então não vai passar? Aquilo que é eterno. A palavra de Jesus, quando ele declara: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, essa é eterna, então essa permanecerá. O amor sobressai até sobre a fé e sobre a esperança. Por que tudo isso? O apóstolo João nos esclarece esse fato, porque tamanho amor. Amor sem medida, amor sem igual. Na carta dele, em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 10, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí está a resposta, porque o amor permanece e o amor é maior, porque Deus é amor. E amou de tal forma que enviou o seu Filho a este mundo. Isso é de suma importância. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós encontramos esse relato, a partir do versículo 16 até ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que suas obras são feitas em Deus. Poderia haver amor maior do que esse? Até Paulo, quando relata aos Romanos no capítulo 5, ele dá a prova. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Então, quando nós lemos esse trecho, Paulo falando aos coríntios, relatando de algumas coisas que são práticas, que podem ser feitas e realizadas, como ele fala em distribuir a fortuna aos pobres, ajudar o próximo, isso tudo é bom e necessário, mas sem amor ele torna-se sem o devido efeito. Então, nesse capítulo 13 de Coríntios, que o apóstolo João escreveu, nós só podemos concluir que Deus ama infinitamente o ser humano. E não poderia ser diferente, porque todos nós somos criados à sua imagem e semelhança. O problema é que o pecado faz separação, corta o elo de comunhão do homem com Deus. Isto aconteceu quando Deus passeava na viração do dia e conversava com Adão, todo fim de tarde. Mas quando Adão e Eva caíram no pecado, então Deus passeou no jardim e não encontrou Adão e teve que pedir: Adão, aonde você está? E então ele relata que ao ter comido do fruto da árvore proibida, ele sentiu-se que estava nu e ficou com vergonha e se escondeu. Aí o texto lá de Gênesis fala que Deus teceu uma túnica para ele. Semelhantemente, assim o que nós lemos aqui no Evangelho de João, falando sobre o amor de Deus de tal forma que envia Jesus para salvar a humanidade, mas tem um detalhe: é necessário crer e receber isto como presente de Deus, que é graça de Deus. O verso 17 declara que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para ser salvo é necessário crer. E para não ser salvo, é necessário não fazer absolutamente nada. Porque o verso 18 nos diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Após toda a condenação, vem uma sentença. E a sentença segue dizendo que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fizeram como Adão fez, ficou com vergonha e se escondeu de Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue verá a luz da vida. Meu prezado ouvinte, esse texto e todos os textos mencionados nesta manhã e a harmonia das Escrituras nos asseguram
que nós não podemos nos salvar a nós mesmos e nem tampouco estamos imunes à condenação. O apóstolo Paulo, aos Romanos 3:23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. No outro texto ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus é amor, conforme nós lemos no Evangelho e também na Epístola de João. Ele ama a mim e ama a você. Eu entendi esse chamado, por isso estou aqui nesta manhã para proferir esta boa nova do Evangelho. O Evangelho é algo muito simples. Não há razão nenhuma para que seja complicado ou difícil demais que não possa ser entendido. Quem nos orienta na leitura da palavra e dá o discernimento é o Espírito Santo, aquele que primeiramente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o grande ensinador. Então, quando nós lemos um texto, ele fala aos nossos corações. E nesta carta aos Coríntios, então, a descrição do amor é num grau tão profundo que ele diz que o amor nunca falha. E também declara que em parte conhecemos e em parte que profetizamos. Profetizamos, proferimos, anunciamos que só Jesus Cristo salva, para que as pessoas se acheguem a Ele e o recebam pela fé. E então, Paulo ainda descreve a imperfeição do ser humano, mas diz: quando ele se manifestar, quando ele voltar em poder e glória, então nós veremos face a face. Ele relata também da situação de quando era infantil, seu pensamento era infantil, ou menino ainda. E assim todos nós começamos a jornada da fé como meninos recém-nascidos. É o que o novo nascimento proporciona. Precisamos começar com as primeiras letras, mas à medida que formos lendo, a palavra de Deus garante que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esses versos 16 e 18 do capítulo 3 de João dizem o seguinte: o 16, bem conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, e para o resultado é necessário crer nele. E o 18 dá esta afirmação: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque traz consigo a herança do pecado, que separa o homem de Deus. Por isso vale a pena meditar na palavra de Deus e verificar que o plano de salvação, o plano de redenção que Jesus trouxe dos altos céus, lhe custou um preço, que quando ele estava pregado na cruz do Gólgota, os seus pecados e os meus pecados fizeram peso, juntamente com os pecados de toda a humanidade, pesaram sobre ele. E ele, naquele momento, quando ele clamou, Labak Salamati, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai, com quem ele tinha comunhão constante, virou o rosto, porque ali naquele momento ele viu o ser humano tendo os seus pecados expiados e Jesus morrer naquela morte cruel. Mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, vivo está à destra de Deus o Pai e por nós intercede. Indo para a parte final da nossa mensagem nesta manhã, eu não poderia deixar de mencionar e ler o Salmo 23, que é um bálsamo para a nossa alma, composição do rei Davi, que diz o seguinte: o Senhor é
o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que o amor de Deus possa preencher o vazio dos corações que nos ouvem nesta manhã. Nós ouviremos ainda com os cantores da Transmundial cantando Nada Falta. De Jesus a doce voz ouvi eu pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador, meu pecado se expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado se expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Vamos disponibilizar o WhatsApp do pastor Alcir Santos da Araújo, que é 44 988 51 8355. Você pode ligar, entrar em contato, mandar uma mensagem e o pastor Alcir estará à disposição para orientá-lo na área da fé. Na Igreja Batista Central, a rua Sergipe 1152, agora pela manhã, estará o pastor Keine Moreira. Ele é executivo de missões estaduais da Convenção Batista Paranaense e trará uma mensagem que o tema de missões neste ano é tempo de reconstruir. E nós realmente não podemos ficar parados. Diante da pandemia, precisamos reconstruir e para isso precisamos as forças e a direção de Deus. Participe conosco às 9h45. Também às 19h tem o culto de louvor e adoração, que é transmitido online. E ele também fica disponibilizado juntamente com o programa Boas Novas no YouTube da Igreja Batista Central. Foi um prazer, prezado ouvinte, tê-lo em companhia nesta manhã. Eu quero agradecer também àqueles que têm colaborado na divulgação desse programa, para que mais pessoas possam ouvir as boas novas da salvação, porque a palavra de Deus sempre tem a mensagem certa, no momento exato, para todos nós. Por isso incentivamos que a Bíblia seja lida, porque ela é a palavra de Deus. Quero desejar um feliz domingo a todos, uma semana abençoada. E se Deus permitir, no próximo domingo, a programação Boas Novas estará no ar novamente. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carclin dizendo:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Rádio Princesa.